vossas questões, por favor. Não é preciso carregar. Está ligado. Está ligado. Só baixa um bocadinho. Primeira questão. Jorge Sousa, boa noite. Estamos em direto para a RTP Informação. Gostava de perguntar o que é que aconteceu ao Benfica esta noite? O que é que aconteceu? Sim, o Benfica aparentemente foi bastante mais fraco, ou pelo menos o Sporting criou muitas oportunidades ao gol. Não sei se é a sua opinião. Uma pergunta ou uma opinião? Peço desculpa. Quer fazer uma pergunta ou quer formar uma opinião? Gostava de saber se é a sua opinião, se acha de facto que o Sporting foi mais forte que o Benfica. Em primeiro lugar, boa noite. Este jogo, podemos fazer o comentário daquilo que se passou no jogo e também podemos fazer o comentário daquilo que poderia ser o jogo. Ou seja, se no primeiro minuto aquela grande penalidade sobre o Nicaetá é marcada, tudo pode ser completamente diferente daquilo que se passou aqui no jogo. E fica manchado, este jogo fica manchado por essa grande penalidade não marcada sobre o Nico. Uma grande penalidade não deixa dúvidas a ninguém. E que teve alguma influência, como é óbvio, no desenrolar do jogo, não é? Porque a partir da grande penalidade do gol do Sporting, o jogo andou sempre dividido. Aliás, o jogo, na minha opinião, foi bem jogado por duas boas equipas em termos técnicos e até em termos táticos, apesar do Benfica não ter alguns jogadores não terem tanta velocidade no jogo como normalmente metem. E portanto, a partir do momento que nós sofremos o gol e partimos para uma segunda parte à procura do resultado, procurámos fazer alterações sempre num limite de risco defensivo, sem medo nenhum de assumir, e é nesse momento que o Sporting tem mais espaço e que criou algumas situações de finalização, mas mesmo assim na segunda parte a grande oportunidade do jogo é do Benfica, é uma bola tirada em cima do risco de gol por um defesa do Sporting, não me recordo qual foi, e portanto não tenho a mesma opinião que você tem. Tenho uma opinião que foi um bom jogo e que o que fez a diferença aqui neste resultado foi porque o Sporting de facto marcou um gol e o Benfica não, mas a grande penalidade primeira do jogo é do Benfica, e tudo isso podíamos estar aqui a falar completamente num cenário diferente em relação ao resultado. Sport TV. Jorge Luz, boa noite, direto para a Sport TV. Deixe-me só insistir neste ponto, independentemente dos casos, eventualmente da arbitragem que esta partida tenha tido, tendo em conta também que era um jogo muito importante para o Benfica manter-se do lado do futebol do Porto, considera que a resposta da equipa foi positiva, era aquela que esperava, ou sentiu que a equipa a resposta não teve de acordo com as expectativas? Não teve de acordo com as expectativas, esteve. Temos que olhar também para o outro lado. Do outro lado estava uma equipa que tem bons jogadores e que complicou ao máximo todo o potencial do jogo do Benfica coletivamente e também individualmente, e portanto não podemos olhar. O Benfica jogou contra um adversário que é uma boa equipa. Agora, como lhe disse, não tivemos, houve um ou outro jogador que não esteve tão intenso no jogo como normalmente estão. Nós viemos num jogo a jogar com menos um jogador que tivemos um esforço físico enorme, que se notou hoje num ou outro jogador, mas não serve desculpa, porque, volto a frisar, eu penso que o lance capital do jogo é logo no primeiro minuto do jogo. E se isso é marcado dentro daquilo que aconteceu no jogo, o Benfica partia, e também não posso dizer que partia em vantagem, porque não sei se a grande penalidade podia ser gol, não é? Também há sempre essa possibilidade. E portanto, da minha opinião, acho que volto a frisar que houve aqui duas boas equipas, onde foi determinante o facto daquela equipa que marcasse primeiro poder controlar o jogo
e o Sporting jogando com posicionamento tático muito sem pressionar a primeira fase de construção do Benfica à procura de poder recuperar a bola e de sair em situações de contragolpe, não esteve muito, mas depois de ter o benefício de marcar primeiro, tudo isso foi muito melhor, portanto, para a estratégia que o Sporting tinha montado aqui. Se ao contrário, volto a frisar, se calhar estávamos aqui a falar de outro resultado. Sic. Jorge, boa noite. Que contas é que faz para o final do campeonato? Acha que ainda tem alguma hipótese de chegar ao título? O que é que passou pela sua cabeça depois desta derrota? Faltam-me 4 jogos, 12 pontos em disputa, sabendo que o Porto e o Benfica também ainda têm jogos difíceis. Tudo ainda é possível, não vamos desistir, acreditamos que ainda temos uma palavra a dizer. Agora também sabemos que passado 1 para 4 pontos a situação torna-se muito mais difícil. Bola TV. Jorge, os bolantes são direto para a Bola TV, mas acredita que o Porto ainda poderá perder alguns pontos nas jornadas que faltam? Claro que acredito que o Porto possa perder alguns pontos, mas para isso o Benfica também tem que ganhar os 4 jogos que faltam. E portanto não vamos, treinador do Benfica e os jogadores do Benfica não vão desistir de uma possibilidade que ainda acreditamos que temos possibilidades, mas também não ignoramos, nem branqueamos, porque sentimos que passar de 1 ponto para 4 pontos é mais difícil. RTP. Em relação à sua equipa, nos últimos 8 jornadas, se as contas não falham, o Benfica perdeu 13 pontos em 24 possíveis. Na sua opinião, isso deve-se a alguma quebra física, quebra anímica? Deve-se que o adversário foi melhor e conseguiu ganhar. Os adversários neste caso. Boa noite, Jorge Jesus. Peço apenas se identifique. Tenho 2 perguntas. Peço apenas se identifique, uma vez que não conheço. Eu sou Edilson do Jornal Impacto, o jornal brasileiro. Eu tenho 2 perguntas para si. A primeira é que você parece que põe toda a culpa da derrota do Benfica nesse pseudo-penalti que teria havido no primeiro minuto de jogo. A minha pergunta é essa. Você não acha que no final do campeonato os erros arbitrais se equilibram? Visto que contra o Braga, que naquela ocasião era um candidato ao título, estava 0-0, tinha um grande penalti do Javi Garcia sobre o Alan. Peço que seja conciso e direto nas suas perguntas, por favor. A pergunta é essa. Continuar a conferência Se de ele imprensa. não pensa que no final do campeonato os erros se equilibram. Ficamos pela primeira pergunta. Muito obrigado. Aquilo que tem passado ao longo destas últimas jornadas tem sido evidente. Não vou-me agora a referenciar ou vou-me agora a focalizar de jogos passados do Benfica, onde já falámos sobre isso e portanto hoje tenho que falar do jogo de hoje, o que aconteceu aqui e o facto de estar a falar de uma grande penalidade é uma penalidade que não deixa dúvidas, ou seja, se fosse uma penalidade que pudesse deixar dúvidas, a gente tinha que dar sempre o benefício e continuei a dar o benefício porque não foi marcado da grande penalidade. Agora ela foi evidente, isto não serve de desculpa para o facto do Benfica hoje não ter ganho aqui, mas que o resultado poderia ser diferente, isso não tenho dúvidas nenhumas que poderia. O jogo. Tá, Jorge, a mudança do Javi Garcia, tirou o Javi Garcia por aquilo que estava a dizer há pouco, de alguns jogadores não terem tanta intensidade, ou quis mudar a estratégia do jogo? As duas coisas. O Javi Garcia tinha dado logo sinais na primeira parte, que era um dos jogadores que não estava tão fresco em relação àquilo que ele costuma render. E o facto de estarmos a perder 1-0 e ele ter um cartão amarelo, fizemos algumas alterações sempre numa perspectiva de assumir cada vez mais a equipa ofensivamente, cada vez mais assumir a equipa no risco e fomos as fazendo e por isso é que o Javi saiu. Está tudo. Muito obrigado. Tá, boa noite a todos.